Olá, meus irmãos, graça e paz. Nós estamos começando aqui a nossa live e hoje nós vamos trabalhar o assunto de fundamentos da fé, tá bom? Vai ser um pouco diferente, deixa eu explicar. Nós estamos começando sem música, né, como vocês podem ver, sem louvor, sem adoração, né? Mas nós vamos trabalhar aqui um assunto bem legal, que é esse que eu falei, e vai ser assim, o meu irmão Emerson, né? Até esqueci de apresentá-lo. Emerson Pison, ele vai me apresentar, vai me fazer as perguntas sobre fé e eu vou estar respondendo. Também depois nós vamos ter um tempo aí para você fazer a sua pergunta sobre fé. Tem que ser dentro do assunto fé, tá bom? Você vai poder perguntar aí e nós aqui vamos estar juntos respondendo, tá bom? Então nós vamos começar aqui com o meu irmão, ele que vai me entrevistar, tá bom? Vamos lá, vou passar aqui a palavra para ele. Boa noite, pastor. Boa noite, internautas, amados irmãos, graça e paz. Manda pra gente a paz do Senhor aí, interaja, né? Vamos estar junto aí nessa conectividade. Manda um abraço, manda um oi, dá um sinal que você tá vivo, que você tá bem, que você tá com saudade, que a gente tá com saudade de você também, tá? Então aqui a gente vai falar sobre fundamentos de fé. Eu vou estar fazendo as perguntas pro pastor Edson, depois vamos abrir para vocês também fazerem perguntas. A gente entende que este é um momento que a gente precisa estar junto. É um momento que a gente precisa realmente estar trazendo vocês para perto, alinhando com a palavra de Deus, principalmente com esse assunto da fé, porque temos passado por um momento, né, que o mundo está em crise, então nós precisamos colocar nossa fé em ação para que a gente possa sair vitorioso ou vitoriosos no meio de tudo isso, tá? Então nós vamos falar sobre fundamentos de fé. Eu vou começar aqui pedindo para o pastor Edson, nosso querido pastor, meu irmão pastor Edson, e meu irmão de sangue, né? Meu irmão na fé e meu pastor. É uma honra ser pastoreado pelo meu irmão Edson. Amém. Pastor Edson Conceição, e eu sou o Emerson Pison. Mas peraí, vocês não são irmãos de sangue? Como que um chama Edson Conceição e o outro chama Emerson Pison? Vou explicar para vocês assim rapidamente, né? Pison é um nome que tem lá em Gênesis, né? É um dos braços do rio que tinha lá no Jardim do Éden. E por que eu me chamo Emerson Pison? Eu uso esse nome, na verdade, né? Que eu me chamo Emerson Conceição, assim como Edson Conceição. Eu sou Emerson Pison porque foi debaixo de uma palavra que eu recebi lá no Verbo da Vida de Pinheiros. Nosso querido pastor Janduí, que me deu uma palavra poderosa, falou, você é Pison, aumento, falo isso na sua vida. Então ele me deu uma palavra que em uma outra oportunidade eu vou estar ministrando uma palavra a respeito desses rios e vou estar falando mais a respeito disso, tá bom? Então é por isso que eu sou Emerson Pison e ele é o pastor Edson Conceição. Não obstante termos os sobrenomes, né, entre aspas, diferentes, somos irmãos de sangue, tá bom? Pastor Edson, muito bom estar aqui com você. Como eu disse, é uma honra ser pastoreado por você. Amém. Né? Fico muito feliz debaixo dessa autoridade, desta unção que tem muito acrescentado à minha vida. Amém. Eu gostaria que o pastor falasse para nós, para os telespectadores, internautas, a respeito um pouco, né, a respeito do movimento da fé. O pastor pode falar para a gente um pouco? Amém. O movimento da fé, chamado, conhecido movimento da fé, ou palavra da fé, dizem que começou com o nobre Kenneth E. Hagin, né? Claro que eu acredito que é do Espírito Santo esse movimento, né? Mas Kenneth Hagin realmente é o pai desse movimento palavra da fé, não é? Bud Wright estudou lá no Rhema, nos Estados Unidos. O Rhema começou em 1974 com Kenneth Hagin. E Bud estudou, né, no início da década de 80 lá nos Estados Unidos, em Tulsa, Oklahoma, não é? E ele veio como missionário para o Brasil para trazer essa palavra da fé para cá. E até desde então essa palavra tem se espalhado, não é? É isso. Mesmo, exatamente. Muito bom. Pastor, principalmente nesse tempo, né, que o mundo, né, está em crise, é o que a gente ouve falando nos jornais, e pelos fatos que a gente tem visto, né, o vírus e tudo mais que tem acontecido, é muito importante as pessoas saberem a respeito de fé, né, para que elas possam se sair bem, né, e vitoriosas no meio de toda essa situação. Gostaria que o pastor falasse para nós por que é importante estudar a respeito da fé. Em primeiro lugar, a Bíblia diz em Hebreus, né? Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus. O que significa que não tem como agradar a Deus se você não tiver fé, não é? Então, assim, é importante você estudar e saber sobre fé, porque é a forma que você
contata com Deus nesse aspecto, tá bom? Em primeiro lugar, diz também assim, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador ou presenteador daqueles que o buscam, né? Eu vou ler o versículo na íntegra, eu até citei 2 vezes aqui, mas eu vou ler na íntegra, né? Eu creio que muitas pessoas conhecem, não é? Mas é bom a gente fazer isso. Então diz assim, versículo 6 do capítulo 11 de Hebreus: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, certo? Então a gente precisa de fé para agradar a Deus, por isso é importante, meu irmão, a gente andar e ter fé. Muito bom, muito bem, pastor. Pastor, o que é fé? Também em Hebreus tem o versículo Hebreus 11, não é? Deixa eu ver aqui, Hebreus 11, versículo 1 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se espera e a convicção de fatos que se não veem. Em primeiro lugar, aqui no Novo Testamento, em Hebreus, onde está falando sobre a fé, a certeza, essa palavra fé, ela é uma palavra, tem uma palavra grega que é pistis, que significa fé. Então, o que é fé de fato? Fé é você ter a palavra de Deus, você acredita, eu estou tentando colocar em linguagens mais simples o que nós acabamos de ler. É você, Deus falou a palavra dele, eu tenho falado a palavra dele, né? E na Bíblia nós encontramos isso. Então, você acreditar na palavra de Deus, você crer naquilo, é fé. Entende? Então assim, é bom eu explicar, meu irmão, que se não há uma palavra, ou se você não conhece uma palavra, ou a palavra de Deus, não tem como ter fé, não é? Então assim, eu só posso dizer que eu tenho fé se eu conheço o que Deus disse. Porque eu posso ser muito vago em dizer assim, não, eu creio, como as pessoas costumam dizer. Você crê em Jesus? Creio. Então você crê no quê? Me fala algo sobre... eu creio em Jesus. Conhece algum versículo da Bíblia? Não conheço, mas eu creio em Jesus. Então não tem como a gente crer em Jesus, ou crer em Deus, ou crer na palavra de Deus sem conhecê-la. Porque eu creio baseado no que está escrito. Eu creio baseado no que Deus falou. Então assim, Deus falou, então eu acredito no que ele disse. Isso é fé, né? Tornando em linguagem mais simples, não é? Isso mesmo, pastor. Até lembrei agora de algo que o irmão Reagan, ele disse em um dos livros dele, que a sua fé, ela nunca irá além do seu conhecimento, né? Exatamente. É bem verdade isso, né? É bom até acrescentar algo, meu irmão. Está tudo dentro do que nós estamos falando, né? Em Efésios 2:8 diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Eu estou citando esse versículo só para dizer algo, que até para ser salvo, ou principalmente para ser salvo, é preciso de fé, que é um dom, não é? Pela graça sois salvos, quer dizer assim, nós somos salvos de graça. De graça porque alguém pagou o preço para nós sermos salvos, né? Só que nós somos salvos de graça por intermédio da fé. Então assim, mesmo que nós todos tenhamos livre acesso a essa salvação, a ser salvo, mesmo que todos nós tenhamos esse acesso, ninguém vai conseguir ter a salvação se não tiver fé. Então nós somos salvos de graça por meio da fé. Só que é o seguinte, é importante notar o seguinte, o mesmo Deus que espera e exige de nós ter fé, ele nos dá meios e condições de termos fé, que é onde nós vamos também trabalhar hoje aqui, não é? Isso mesmo, exatamente. Muito bom. Aí você até enfatizou algo assim bem forte, né? Que até para ser salvo, né? Pela graça, mediante a fé. Tá aí, né? Fortalecendo aí a importância de realmente sabermos a respeito desse assunto de fé, né? Sim, isso mesmo. Tudo começou pela fé, né? Até para ser salvo, você precisa ter fé, né? Muito bom mesmo. Eu quero aproveitar aqui uma pausinha para pedir para você que não se inscreveu ainda no canal do Verbo da Vida Pirituba, se inscreva aí, aproveita, se inscreva no canal, né? No YouTube, se inscreva no canal do pastor Edson Conceição, né? E vou pedir para você também aproveitar a oportunidade, pastor, né? Aproveitar a visibilidade que tem aqui no Verbo da Vida, pastor Edson e tudo mais. Pedir para você se inscrever também no meu canal, Emerson Pison. Tem umas palavras boas lá, vai edificar muito a sua vida, tá bom?
Então, ajuda a gente aí, dá um like nesse vídeo que você está vendo, que isso ajuda a divulgar mais, né? Compartilha também, né? Compartilha. É bom compartilhar. Isso, ajuda a gente nas redes sociais, a gente divulgar o trabalho, a palavra que tem alcançado muitas vidas. É uma maneira de você estar semeando, né? Na vida das pessoas. Você está ouvindo, está recebendo e também está compartilhando. Por quê? Porque você ama as pessoas e você quer de alguma forma atingi-las, tá bom? Lembrando aqui novamente que o nosso tema é Fundamentos de Fé. Boa. Muito bom esse tema, Boa. né, pastor? Muito bom esse tema. Esse aqui é um tema maravilhoso, né? Maravilhoso. Precisamos falar também as redes que nós estamos transmitindo ao vivo aqui, né? Vamos falar. Você pode falar, pastor? Isso. Nós estamos transmitindo aqui a partir do Instagram, que é o Verbo Pirituba, tá bom? Verbo Pirituba no Instagram. Nós estamos ali também naquela câmera de cima, no Verbo da Vida Pirituba pelo Facebook, tá? E essa câmera aqui do meio, nós estamos transmitindo pelo YouTube Verbo da Vida Pirituba. Então vamos de novo. Aqui é Instagram, aqui embaixo, aqui Instagram, Verbo Pirituba. Em cima, Verbo da Vida Pirituba no Facebook. E aqui no meio nós temos Verbo da Vida Pirituba no YouTube, certo? Pode Isso continuar. aí. Pastor, às vezes a gente é criticado, né? O movimento da fé, a palavra da fé é criticada. A gente vê, às vezes, no YouTube, nas redes sociais, né? E é bem criticado muitas vezes pelas pessoas não entenderem direito, né? Mas eu só gostaria assim de enfatizar aqui, tipo, fala que é o movimento da fé. Na verdade, nem sei por que surgiu esse nome. Sim. Na verdade, né? É a palavra da fé, né? Mas eu gosto de falar isso, que eu prefiro andar no movimento da fé do que no movimento da incredulidade, né? Boa, meu irmão. Porque tudo que diz respeito a Deus, diz respeito à fé. O nosso Deus é um Deus de fé. Então é isso mesmo. Se as pessoas chamam de um movimento da fé, amém, glória a Deus. É muito melhor ser criticado e chamado de um movimento da fé do que um movimento da incredulidade, não é verdade? Isso mesmo. E também é bom lembrar, meu irmão, que na verdade deveria ser um movimento, ou chamado de um movimento da fé, desde o início de 2000 anos atrás. E só que esse nome ele começou a se propagar mesmo há mais ou menos 50 anos atrás, não é? Exatamente. Aproximadamente 50 anos atrás. Então, pastor, aí a gente está falando sobre fé, o que é fé, o pastor falou um pouco do movimento da fé e de por que é importante estudar a fé. Aí algumas pessoas perguntam, poxa vida, eu ouvi que o que é fé, né? Ouvi a respeito da fé e por que é importante estudar a fé, mas eu não sei como obter a fé. Eu queria muito ter fé, né? Às vezes eu oro e não acontece e tal. Então eu gostaria que o pastor explicasse para essas pessoas como que elas fazem para obter fé. Às vezes as pessoas falam, poxa, eu ouvi que a fé opera milagres, que a fé transforma situações, que se eu tiver fé, eu vou transportar os montes, né? Mas como que eu faço para me obter fé? Porque muitas vezes as pessoas oram, será que é pedindo para Deus, orando, né? Eu dobro o meu joelho, peço, Senhor, me dê fé. Os discípulos, teve um discípulo que fez isso, Senhor, me dá fé. Aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Então será que é assim que se obtém fé? Gostaria que o pastor explicasse para eles como que a gente faz para obter fé. Como quando Jesus estava passando, né, pela terra e ensinando os discípulos, houve essa pergunta que o meu irmão acabou de falar, o Emerson acabou de falar, sobre um discípulo pedindo, Senhor, aumenta-nos a fé, não é? Mas até ali ainda as coisas estavam ficando mais claras, e quem tornou, na verdade, muito mais clara foi o apóstolo Paulo. Deixa eu colocar melhor isso. Jesus, o Espírito de Cristo, revelou, né, para Paulo, e Paulo escreveu melhor esse assunto de fé. Então nós vamos partir ali de Romanos, em Romanos 10, versículo 8, que a pergunta do Emerson é, como obter, né? Porque Deus, ele espera que a gente tenha fé. Ele espera, ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus, não é? E como a pergunta, né, que é parecida com a sua é, se Deus espera que a gente tenha fé, e ele não desse um meio para a gente ter, ia ser uma coisa injusta. Mas ele não é injusto, então ele tornou esse assunto claro e também fácil para todos nós. Tem um meio para se obter fé. Eu quero começar a ler a partir de Romanos 10, no versículo 8, que diz assim, porém, que se diz, a palavra está perto de ti, certo? Está na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Veja, a palavra da fé que pregamos. Essa frase, ela saiu daqui, de Romanos 10,
8, né? A palavra da fé que pregamos. O versículo 9 diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Versículo 10 diz: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Agora eu vou pular para o versículo 17, que vai responder mais precisamente a pergunta do Emerson. Então o versículo 17 diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Uma outra tradução, outra versão diz, ou se lê mais ou menos assim: e assim a fé vem por ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, que é a mesma coisa. Na versão que eu li primeiro, assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, ou a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Veja que é contínuo, um ato contínuo de ouvir e ouvir. Então, como você vai obter fé? Eu tinha até falado no começo aqui que não tem como ter fé sem a Bíblia, sem a palavra, sem o que Deus falou. Não tem como, é impossível. Eu não sei o que Deus disse, eu não posso ter fé. Agora, à medida que eu começo a conhecer a palavra de Deus, eu acho que o nosso retorno está aumentando aqui. À medida que nós começamos conhecer a palavra de Deus, então a fé começa a ser gerada no nosso coração. Acho que é melhor baixar o mínimo, o máximo possível. Isso, porque ele estava dando microfonia. Então, nós obtemos fé como? A pergunta dele: por meio de ouvir a palavra de Deus, certo? Muito bom. Então, subiu o som aqui? Não, mas acho que para ele está normal o som. Normal? Então tá, estão ouvindo bem aí, então isso é importante. Pastor, muito bom, a fé vem pelo ouvir, então, né? Para ficar bem definido, né? Sim. Vem por ouvir a palavra de Deus. Se você não ouve, não lê a Bíblia, né, não ouve uma pregação, não vai ter fé. F.F. Bosworth, né, um escritor do século passado, ele diz assim: nós alimentamos o nosso homem físico com pelo menos 3 boas refeições por dia, ao passo que damos ao nosso espírito um lanche frio por semana. E depois nós questionamos, né, a nossa falta de fé. Por que será que eu não tenho fé? Claro, você quer que o seu homem físico seja fortalecido, né, fique firme, você alimenta ele com pelo menos 3 boas refeições por dia. E dá um lanche, um pão com mortadela para o espírito por semana, pastor? Não vai ter fé, né? É isso mesmo. Quer ter fé forte, tem que ser, né, fiel na leitura da palavra, na meditação da palavra, para que tenha uma fé fundamentada. Eu puxei esse gancho para perguntar para o pastor, porque tem gente que fala assim: eu tenho uma causa, uma situação para resolver, e eu vou orar. Aí essa pessoa, pastor, ela pode orar por orar? Eu vou orar para resolver, então eu vou pedir para Deus. Ou é importante essa pessoa ter um fundamento para a fé dela, para que ela seja atendida por Deus? Ela precisa ter uma base para ela orar. Isso é importante? Ou não, eu oro aleatoriamente, pede para Deus e Deus vai resolver. Porque às vezes as pessoas estão fazendo isso, não estão tendo respostas e não sabem por quê. Eu gostaria que o pastor explicasse isso. É bom orar tendo certeza de que você está sendo ouvido e vai obter respostas pela sua oração. E como fazer isso? Como ter certeza disso? Né? Tem pessoas que dizem que Deus pode responder sim, Deus pode responder não, né? Ele pode responder não, se é o caso, se as pessoas não estiverem orando baseado na palavra. Porque sempre que você ora baseado, né, estando embasado com um versículo ou a palavra de Deus com respeito ao assunto, você nunca vai obter não. E é isso que na verdade Kenneth Hagin sempre ensinou, né? E as pessoas sempre criticou. Como assim? Kenneth Hagin está dizendo que sempre obtém respostas positivas da parte de Deus. O que na verdade ele sempre procurou ensinar, e nós passamos a nossa adolescência e juventude lendo os livros do Kenneth Hagin, né? E de outros homens da palavra da fé. Então, ele sempre ensinou o seguinte: se você orar baseado no que Deus disse, baseado na palavra, você sempre vai ter uma resposta positiva. Por isso, meu irmão, é importante mesmo as pessoas orar tendo por base a palavra. E é bom eu acrescentar, eu sempre chamo a atenção, quem me acompanha e me assiste sabe, eu chamo a atenção para você precisa estar ouvindo as pregações, você precisa estar lendo os livros, você precisa ler ou ouvir a Bíblia em áudio, você não pode perder a oportunidade. Por exemplo, tem gente nessa
nessa pandemia, nesse tempo, que eles não estão ouvindo nada, certo? Não estão parando para ouvir pregação. Alguns deles estão achando que eles não têm tempo para ouvir, mas não tem como. É como meu irmão disse aqui, citando F.F. Bosworth. Ele disse que as pessoas alimentam o corpo físico, né? Especialmente no meio da pandemia, as pessoas estão dizendo que estão comendo mais, não é? Então elas estão comendo mais, fisicamente falando, estão se alimentando mais, só que ao passo que elas estão comendo menos